Versículo de número 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quero trabalhar nessa noite com vocês, nesse dia, nesse momento, com a temática falando sobre quando Deus resolve nos abençoar. Amém? Amém. Quando Deus resolve nos abençoar, irmãos, Ele solicita que o cultuemos e nos dá provisão de alimentos e retira as doenças do ambiente. Você crê nisso? Creio, amém. Vá lá em Êxodo, capítulo de número 23. Volte aí para os livros iniciais. Você vai encontrar Êxodo, no capítulo de número 23, versículo de número 25. Vamos ver o que está escrito. Quando Deus resolve nos abençoar, Ele solicita que o cultuemos e nos dá provisão de alimentos e retira as doenças do ambiente. Olha aí o versículo 25 de Êxodo 23. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Oh, glória! Glória a Deus. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos mobiliza para a gente cultuar Ele. Olha que situação maravilhosa. Deus vai nos impelir, Ele vai nos projetar para que a gente receba a bênção. Ele mesmo vai nos direcionar para essa bênção e faz questão de nos abençoar. Então, quando a gente presta o culto a Ele, Ele vai derramar uma graça maravilhosa que até as doenças não ficam no nosso ambiente. E Ele é um Deus da provisão de alimento e de água. Então aquele povo naquela época precisava muito disso por causa das escassez do deserto. Então Ele é um Deus que, quando quer nos abençoar, Ele solicita que nós o cultuemos e nos dá provisão de alimentos e retira as doenças do ambiente. Ele, através do Espírito Santo, vai nos mover para a gente poder o cultuar, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, onde estivermos, nossa vida é de louvor ao Senhor. E quando nós estamos reunidos, aí que nós vamos cultuar o único e verdadeiro Deus vivo e exclusivo, poderoso. Amém? Amém. Também quando Deus resolve nos abençoar, Ele vai transformar o mal em bem e o que é ruim em bom. Anda aí para Deuteronômio. Está em Êxodo, vai para frente um pouquinho, vai encontrar Deuteronômio, capítulo de número 23 também. Versículo de número 5. Diz assim: No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu a Balaão, um falso profeta, que estava amaldiçoando o povo, foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. No entanto, o seu Deus não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Oh, glória! O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado, opera hoje. E está relacionado aqui com aquele povo de Israel que tinha saído para um processo e tinha que enfrentar aquele deserto para um cumprimento de um propósito, uma promessa que Deus tinha feito. Mas aqui se estende para todo aquele que crê nessa promessa. Então, quando a gente olha a respeito disso, ele está dizendo que o nosso Deus, Ele vai transformar a
maldição em bênção. Deus é um Deus que Ele transforma o mal em bem e o que é ruim em bom quando Ele decide nos abençoar. Ele resolveu nos abençoar e pronto. Que Deus abençoou, está abençoado. Quando Deus também resolve nos abençoar, olha o que Ele faz, Ele nos dá livramentos. Vamos lá para o meio da Bíblia, Salmos capítulo número 3. Livro de Salmos capítulo número 3. Verso de número 8. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Ô glória! A bênção do Senhor está sobre o povo dele. E quando Ele resolve abençoar, Ele dá livramento. Então tem coisas que a gente não entende, tem momentos que a gente se atrasa, tem sinaleiras que param para a gente, tem rotas que a gente acaba decidindo, tem lugares que a gente deixa de ir, tem momentos que a gente pensa que perdeu alguma coisa, mas na realidade é Deus abençoando aquele que ama e dando livramento. Porque quando Deus resolve abençoar, Ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Amém. Então eu tive uma experiência voltando do casamento de Luana e vi uma pessoa possessa na pista, num lugar bem escuro, chovendo à noite. A gente pegou uma descida, depois uma subida, e aquela pessoa vinha assim completamente possessa. O carro da frente não percebeu e a gente orou rapidamente assim e o carro conseguiu desviar, mas ela veio em direção da gente. E aí a gente começou a orar e a gente percebendo ela descendo a ladeira para se encontrar com a gente diminuiu a velocidade, oramos, todos no carro orando, daqui a pouco, como se ela tivesse tomado um impulso, alguém empurrado ela para o lado. E ela ficou num aperto ali na pista, de um lado, e a gente passou. Aí então eu vim no caminho de casa ainda, e aí a gente pegou a BR. Quando a gente pegou a BR, tem a rotatória principal ali, uma saída 116 norte, sul e 324 em Feira, que é ali a rotatória da Cidade Nova, para quem conhece. E quando eu vim, eu tinha que subir o viaduto para poder ir para casa. E ficou tudo escuro e só uma luz reta. E aí eu vim na luz, passei direto, não subi o viaduto. Aí quando eu já estava atravessando o viaduto, minha esposa falou: "Você está indo para onde?" Aí eu falei: "Para casa", mas não subi o viaduto. Deus está dando livramento. E a gente começou a orar, e Deus, e o Espírito Santo ali me tomou, e eu comecei a orar no mistério e no Espírito, e fui até próximo de casa orando no Espírito. Quando eu cheguei na esquina da minha casa, na esquina onde tem aquele condomínio Bangalai, para quem conhece Feira, eu tenho que entrar à esquerda. Eu tive a sensação que o outro veículo passou por dentro do nosso. A avó de Lua falou: "Está repreendido." E o meu reflexo não dava para tirar o outro carro. A sensação que eu tive, a sensação minha física, foi que passou algo dentro de mim. Eu não contei isso na hora para não espantar os idosos. E foi exatamente assim que a gente chegou em casa, glorificando ao nome do Senhor. Quando Deus quer abençoar, Ele dá livramento, meu irmão. As pessoas ali tinham umas 2 ou 3 movimentos, tinha uma pessoa em pé, uma outra na moto, todo mundo parou, não entendeu nada, esperando a colisão de frente, um carro saindo e o outro entrando. E a gente vinha entrando na mão certa, bem aberto. Ele fez uma curva assim, já cantando pneu na contramão, mas glória a Deus que não teve nada. Ele realmente foi desmaterializado e materializado na frente, que o inimigo estava usando, mas Deus deu o livramento. Isso aí é pela fé, para quem crê. Você está na rede social, está dizendo: "Que loucura é essa?"
É porque é a loucura do crente. Vamos para frente. Quando Deus resolve nos abençoar, Ele nos doa força e nos concede a paz. Está em Salmo 3, lá para os Salmos 29. Salmos 29, número 11, o verso. Quando Deus, Ele quer nos abençoar, Ele resolve fazer isso, Ele nos dá força e nos concede a paz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Eita glória! Então, no meio do caos, no meio da tribulação, da dificuldade, do problema, a gente tem paz. E não é a paz que as pessoas prometem ou que fazem caminhadas pela paz, mas é uma paz que excede todo entendimento e que habita em nós e que nos consola, conforta, nos dá um ânimo com segurança e tranquilidade. E o Senhor é a nossa paz. Shalom. Quando Ele resolve então nos abençoar, Ele vai nos agraciar com a vida eterna. Amém? Amém. Vá para o Salmo 133 aí. Versículo, ou verso de número 3. 133, 3. Na parte B, vai dizer assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E esse texto está relacionado com a unidade, a convivência pacífica em amor, que isso agrada ao Senhor. Então estamos vivendo num ambiente de adoração, de culto a Ele. Ele vai nos conceder a bênção da vida para sempre. Estamos em paz em família, estamos ali em unidade em família, estamos em unidade na igreja, vivemos nessa unidade que o próprio Deus coloca. Ele não é um Deus de divisão, mas é um Deus de unidade, de união. Ele até ora, Jesus ora: eu não peço que vos tire dessa terra, mas que sejamos um, assim como eu e o Senhor somos um. Mateus 17. Então, quando Deus resolve abençoar, Ele nos dá a vida para sempre, vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh glória! Eu acredito que Deus, Ele resolveu nos abençoar, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória e a eternidade, todo o poder para sempre. Amém. Ele também nos prospera sem que tenhamos desprazeres, angústias, desgostos e pesares. Quando Deus resolve abençoar, Ele resolve então nos abençoar. Ele vai fazer com que a nossa vida seja próspera sem a gente ter pesares, lamentos, dores, angústias. Vamos ver isso? Provérbios 10, 22. Depois de Salmos, Provérbios, em direção ao Novo Testamento. A bênção do Senhor traz a riqueza e não inclui dor alguma. Se é de Deus, a gente não sente pesar, a gente não vive em sofrimento doloroso quando a bênção é dele. A gente pode até ficar preocupado, porque a gente está num mundo vulnerável a essas preocupações humanas, ainda que nós devamos descansar nele, porque ele fala assim: lançai diante de mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vós. No mundo tereis aflições, e a gente precisa deixar as ansiedades para que Ele cuide da gente. A gente precisa aprender a descansar, sim. Mas quando Ele resolve abençoar, a bênção dele não acrescenta dor. E aí eu vejo tanta gente dizendo assim: estou prosperando financeiramente, mas eu estou numa labuta terrível, ficando cansado, indo para o médico, tomando medicamento. Que prosperidade é essa que vem de Deus? Está fora da palavra.
quando é a prosperidade, ele está falando sobre prosperidade espiritual também, a gente não fica se sentindo pesado, ainda que a gente trabalhe bastante para ele, sirva bastante, ele restaura as nossas forças e nos dá vigor. Amém? O jugo dele é leve, o fardo é suave. Glórias ao Senhor por isso. Quando Deus resolve nos abençoar, pergunte aí para mim, quando Deus resolve nos abençoar, Ele nos faz encontrar uma esposa, aí é para os homens. Como o direcionamento era para o cabeça, para o líder, para o sacerdote do lar, entre aspas, para aquele que estaria no comando da família, então Deus tem uma bênção específica para os homens em relação à família. Então ele tem algo especial para aquele que ele criou. Então quando Deus nos faz encontrar uma esposa e a torna prudente, Deus dá uma esposa, ainda faz com que ela se torne uma pessoa de caráter prudente. Nem ouviu glória a Deus dos homens, gente. Eu vou repetir. Deus faz a gente encontrar a nossa esposa. Não foi por acaso. Não foi porque meus olhos viram amor à primeira vista. Pode até ter sido para você, mas Deus convergiu para se encontrar. E Ele faz com que a gente encontre essa esposa e ainda vai fazer com que o caráter dela seja prudente. Vamos ver isso? Provérbios 18, 22 é o primeiro. Dezoito, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo. As mulheres podem dar glória a Deus. Excelente. Recebeu a bênção do Senhor. Maravilha. Bênção especial. Se encontrar uma esposa. E aqui nesse momento na rede social eu estou pregando de acordo com aquela fé, daquilo que eu acredito, com o que a igreja acredita. A gente está pregando a respeito de homem, mulher, macho e fêmea, o que a Bíblia diz e o que é a nossa crença. Não vamos entrar nos seus detalhes aí do gênero, tá bom, pessoal? Então, quem encontra uma esposa recebe a bênção do Senhor. E ela se torna prudente. Provérbios 19, 14. Está no 18, vai para o 14 que ele está dando continuidade. 19, 14. Na parte B, a esposa prudente vem de quê? Ô, glória! Se Deus estiver zangado com o cabra, e ele dá para ele, sabe o quê? Mulher rixosa e prostituta. Pode começar a ler Provérbios do início. Porque Deus livra aquele que é temente do caminho da prostituição, mas Ele entrega o homem para ser enlaçado pela prostituta. E ainda diz que cova profunda é isso. Meu Deus. Então, homens, feche seus olhos, se reconcilie logo com Deus, porque ele, se estiver chateado com você, Ele vai fazer que sua mulher fique igual uma goteira em casa. Ainda que eu tenha os monitores cardíacos na UTI, como enfermeiro, fico ouvindo esse barulho. Ninguém suporta a mulher religiosa em casa, moça. Vou repetir aqui, ó. Deus faz com que a gente encontre a esposa e torna ela prudente. Isso é bênção demais para a família, meu irmão. Muito bênção.
Vamos ver quando Deus nos resolve abençoar. Quando Ele resolve, na realidade, nos abençoar. Ele dará dádivas para a nossa descendência. Deus vai abrir as janelas dos céus para abençoar as nossas gerações, os filhos dos nossos filhos, dos filhos dos filhos, de milhares de gerações. Ele dá dádiva para a nossa descendência. Isaías 44, 3, lá para frente. A gente está numa sequência lógica para frente, tá bom? Isaías 44, 3. Na parte B vai dizer aí, ó. E minha bênção sobre os seus descendentes. Ele derrama o Espírito dele sobre a nossa prole e as bênçãos sobre a nossa descendência. Olha que maravilha. Quando Deus resolve nos abençoar, Ele abençoa gerações de milhares. Nós, em nossa casa, serviremos ao Senhor. Segura essa palavra agora, porque eles são e serão uma geração bendita para sempre. Simplesmente Deus resolveu nos abençoar, e quando Ele faz isso, Ele nos fornece fé. Olha agora, Ele vai nos dar fé para a gente receber o Espírito Santo como promessa. Ele faz tudo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus implanta a fé na gente, para que a gente possa receber o Espírito Santo como promessas. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Vai para o Novo Testamento agora, vamos lá. Gálatas 3, 14. Gálatas está antes de Efésios. 3,14 de Gálatas. Olha o que está escrito. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Eita maravilha! Ele nos fornece a fé para a gente receber o Espírito Santo como promessa. Acredito que foi Jesus que nos aceitou, não foi a gente que aceitou Ele. E para que a gente possa fazer aliança com Deus por intermédio dele, a gente precisa crer. E aí Ele derramou a proporção de fé para que a gente pudesse crer, para receber o Espírito Santo como promessa e Ele nos selar para a salvação eterna. Amém. Meu Deus do céu, é muito bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Deus maravilhoso é esse, misericordioso. Ele nos constrange com esse amor. E para encerrar, quando Deus resolve nos abençoar, Ele supre todas as nossas necessidades. Eu falei todas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou fazer um resumo agora para você entender o primeiro texto que a gente leu em Efésios.
Vamos voltar em Efésios capítulo número 1, versículo de número 3. Deixa aberta aí sua Bíblia. Quando Deus resolve nos abençoar, Ele nos solicita que o cultuemos, Ele nos dá provisão de alimentos e retira as doenças do ambiente. Ele transforma o mal em bem, o que é ruim em bom. Ele nos dá livramento. Ele nos doa força e nos concede a paz. Ele nos agracia com a vida eterna. Ele nos prospera sem que tenhamos desprazeres, angústias, desgostos e pesares. Ele nos faz encontrar uma esposa e a torna prudente. Ele dará dádivas para as nossas descendências. Ele nos fornece a fé para recebermos o Espírito como promessa. E Ele supre todas as nossas necessidades. Quando Deus resolve nos abençoar. Por isso que o texto já começa dizendo: bendito seja Deus e Pai. Ele é um Pai amoroso, zeloso, cuidador, provedor, abençoador. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está tudo nas regiões celestiais em Cristo. E Ele pode materializar e fazer aparecer para as nossas vidas. Está tudo lá. E pela fé alcançamos aquilo que é a proporção da nossa fé e a porção que Ele separou para cada um de nós, de acordo com a nossa obediência a Ele e aquilo que está programado para o cumprimento do propósito. A um Ele dá um talento, ao outro 2, ao outro 5. Então a gente fica contente com aquilo que Ele tem nos dado para que Ele mesmo possa multiplicar. Essa é a palavra que eu gostaria e já compartilhei com vocês nesse momento. E aí a gente vai orar agora, porque o início do culto foi falando das orações e as respostas de orações. E agora a gente sabe que Deus resolveu nos abençoar. A única maneira de falarmos com Ele, agradecermos a Ele e recebermos essa bênção em unidade é estarmos em oração. Se essa palavra fez algum sentido para você, eu acredito que a gente precisa então